Um segundinho. Prontinho. Boa noite a todas e todos. Nós, hoje, dia 3 de dezembro, começamos o nosso colóquio, segundo colóquio nacional Magistradas Debatem. Hoje conosco, a doutora Maria Fernanda Pires, ela que foi juíza eleitoral no TRE de Minas Gerais, é mestre em Direito Administrativo pela UFMG, doutora em Direito Público pela PUC Minas, professora da PUC Minas, acompanhada pela ilustríssima advogada, professora, estudiosa do campo que nós vamos examinar, inclusive, particularmente, do direito eleitoral, minha queridíssima amiga Ana Márcia dos Santos Melo. Nós estamos acompanhados e acompanhadas de duas grandes profissionais do direito, e o tema de hoje envolve improbidade, inelegibilidade e controle virtual dos atos públicos. Esse evento é promovido pelo Cyber Leviatã, Observatório Mundo e Rede, como já falamos outras vezes e vale reiterar. Esse observatório cuida de debater temas envolvendo novas tecnologias, democracia, direito, e ele é coordenado por mim e pelo professor José Luiz Bolzan de Moraes, com também a participação e a coordenação do professor Alisson Thiago, aqui presente, Bruno Guzansky, Alisson, aliás, que felicíssimo se encontra rouco, porque o time dele, depois de meio século, logrou vencer um campeonato nacional. Portanto, o dia é de alegria pelas convidadas, é de alegria pelos encontros e é também de alegria em homenagem ao Alisson e aos mineiros e mineiras e quem mais queira torcer para esse time que lograram esse título. Muito bem, esse evento também é apoiado pelas instituições parceiras que, claro, fazem com que ele possa ocorrer. São elas as instituições, a Universidade de Itaúna, aliás, onde sou professora do PPGD, mestrado e doutorado na proteção de direitos fundamentais, a Unicinos, PPGD da Unicinos, que participou e vem participando conosco ao longo de todos esses eventos, a Rede de Pesquisa Estado e Constituição, eu a integro ao lado do professor José Luiz Bolzan de Moraes, a Faculdade de Direito Unopar de Sete Lagoas, que apoia nosso evento aqui, representada pela pessoa do Reginaldo Gomes, doutor Reginaldo Gomes, outra figura importante na academia envolvendo o processo judicial e eleitoral. Além disso, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, seção Minas Gerais, a Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes Rodrigues, do TJMG, e a Faculdade de Direito de Vitória. São esses e essas instituições que fazem com que possamos travar esse diálogo hoje. Nós combinamos nosso evento do seguinte modo: a nossa convidada, a doutora Maria Fernanda, fará uso da palavra inicialmente para suas considerações e construções, 15 minutos. Na sequência, eu faço um pequeno sumário, se for necessário, e vem a nossa queridíssima convidada, debatedora, doutora Ana Márcia dos Santos Melo. Encerrada a sua manifestação, doutora Maria Fernanda também faz suas cogitações à guisa de considerações finais, volta a doutora Ana Márcia e eu concluo já anunciando para o próximo evento, o último colóquio dentro desse nosso projeto, que durou mais de um mês, não é, Alisson? E que pôde contar com o seu apoio todo o tempo, portanto, eu tenho a agradecer a você e agradecer a todas e todos que nos acompanham, que oportunizam eventos que tais, e eu já vou adiantando, nós estamos nas redes sociais, procurem o Cyber Leviatã, lá muitos temas, muitas palestras, muitos debates com profissionais nacionais e internacionais, pessoas tão grandes quanto essas duas mulheres aqui presentes conosco. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, nos acompanhe
nos nossos canais, pelas redes, e sim, colabore com debates, com construções sobre essa temática a que nós nos dedicamos. Aos nossos apoiadores, muitíssimo obrigada também, e eu entrego a vocês a belíssima, seguríssima, maravilhosa palestra da professora Maria Fernanda Pires. Por gentileza, a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Edilene Lobo, com a sua gentileza, mas também com seu exagero. Eu brinquei com as meninas antes de nós iniciarmos as gravações, que é quase uma inconsequência da minha parte, estar aqui ousando falar qualquer coisa para vocês, porque, de fato, fui com muita honra para mim juiz eleitoral, mas, na verdade, sou administrativista, né, de carreira, de coração, de profissão. Então, as minhas incursões no direito eleitoral são muito restritas, apenas e tão somente no exercício da judicatura ao longo daquele período. Mas quando, primeiro, jamais falaria não para um convite da professora Edilene, né? Lembro das memoráveis tentações orais dela no tribunal, foi onde eu a conheci, fazendo sustentações no Tribunal Regional Eleitoral. A minha história com a Ana Márcia é um pouco mais antiga, né? E eu não falaria não nunca a ela, com a sua gentileza, com a sua elegância, mas com toda certeza já peço de antemão 1000 desculpas, porque obviamente vou ter de puxar a sardinha, né, para o meu lado, no sentido de fazer uma incursão à luz da improbidade administrativa, que aí a legislação já tinha mais de 2 décadas e meia, e recentemente, quase que paralelamente à alteração do Código Eleitoral, ao projeto, a lei complementar, também passou por uma mudança. Então, com certeza, a gente tem um novo momento para se estudar as consequências e, ao mesmo tempo, por mais percussiente que seja a análise que venha a ser feita, nós ainda estamos num universo, num terreno muito arenoso, né? Num solo ainda fértil, mas que nós não sabemos como que ele vai caminhar. Até porque nós precisamos tanto de uma construção doutrinária, como também de uma construção jurisprudencial a respeito dessas mudanças. E no que se refere à área eleitoral, todas essas mudanças virão nas eleições, que nós já sabemos também antecipadamente que serão bastante acaloradas no país, que são as eleições federais do ano que vem. Pois bem, professora Edilene, muito obrigado, tanto a senhora quanto ao Observatório Cyber Leviatã, que trabalho bonito que vocês estão fazendo e desenvolvendo. E eu falo que o direito enquanto ciência, né, e como todas as ciências, eles são complementares, e quanto mais nós nos permitirmos discutir sem preconceito, com lealdade, com tranquilidade, melhor vão ser as consequências e o registro dessa discussão em razão do aprimoramento do próprio direito, né? Gostaria também de cumprimentar a debatedora dessa noite, minha grande amiga Ana Márcia dos Santos Melo, a quem eu devoto assim, uma admiração enorme pela pessoa que ela é, pelo brilhantismo dela, pela inteligência dela, né? Ana Márcia é tão inteligente que às vezes ela se perde até no próprio pensamento. Eu falo assim, é um azogue essa menina. E a minha história com a Ana Márcia remonta à amizade dos nossos pais, né, da ligação de ambos com o Minas Tênis, com a advocacia. Então, assim, ela casou com um grande amigo meu, era meu colega de sala. A gente sentava um atrás do outro, porque eu era sou Maria Fernanda e ele Paulo Fernando. E ali trocávamos lápis, apontávamos um lápis do outro, também nadamos juntos no Minas. Ou seja, a minha relação com a Ana Márcia tem muitas e muitas histórias, né, Ana? E com muito carinho para mim, muito afeto e muita admiração. Aos demais aqui presentes, pela professora Edilene citados, gostaria também de cumprimentá-los, agradecer a confiança, e vamos lá tentar estabelecer aqui alguns parâmetros, algumas premissas de conversa. Pois bem, de plano, eu já disse que nós tivemos aí 2 legislações importantíssimas com datas muito próximas. A primeira delas, a Lei Complementar 184, que é de finalzinho de setembro, né, do corrente ano, 29 de setembro, portanto, assim, recém-saída do forno. Essa lei que veio a alterar a Lei Complementar 64 de 90, mais conhecida como a Lei das Eleições, justamente visando, lá no seu caput, ela já fala que a intenção dela é excluir da incidência de inelegibilidade responsáveis que tenham tido contas julgadas irregulares,
sem imputação de débito e com condenação exclusiva ao pagamento de multa. Paralelamente a essa legislação, nós tivemos a Lei 14.230, aí um pouquinho depois, menos de um mês, que é de 25 de outubro de 2021, essa sim, ofertando uma mudança paradigmática no que se refere à Lei 8429, a chamada LIA, né, a Lei de Improbidade Administrativa, mas que eu já vou de plano no que se refere à questão da inelegibilidade propriamente dita, que é o viés que eu quero tratar mais de perto, justamente tratando de uma alteração que vai afetar, impactar diretamente a forma como o judiciário brasileiro tem lidado com a chamada inelegibilidade e, via de consequência, flexibilizando esse entendimento e harmonizando aquilo que prevê a lei da ficha limpa, que é justamente tirando a modalidade culposa da improbidade administrativa. Embora o meu prazo seja muito pequeno, eu não quero deixar de fazer algumas considerações, porque, assim, a doutrina brasileira, desde que entrou em vigor a 8429, isso em 92, ela já vinha propugnando pela inconstitucionalidade de uma modalidade de improbidade que se denominasse culposa. Ora, se nós estamos falando de uma ilegalidade qualificada, nós não podemos entender que um ato culposo vá ter a mesma reprimenda, a mesma sanção que teria um ato doloso, um ato intencional. Portanto, e infelizmente, essa ação chegou aos tribunais pátrios, ela foi julgada e, infelizmente, entendeu-se pela constitucionalidade da chamada improbidade culposa, que era um total absurdo, um total descalabro, porque dentro da ideia da culpa, tudo cabia, né? Eu gosto muito de lembrar o hoje senador Antônio Anastasia, mas que é um administrativista, inclusive mineiro, né? O qual integro o mesmo instituto que ele foi um dos fundadores, com o professor Paulo Neves de Carvalho, que ele falava assim: Maria Fernanda, é um absurdo você pensar num país de dimensões continentais como o Brasil, com 5.900 municípios, com diferenças abissais, né? E, na verdade, você pretender ter uma legislação federal que se aplique a todos indistintamente. Eu quero que isso valha tanto para o chamado erro do administrador público, que não pode ser analisado e nem avaliado como vinha sendo à mesma luz da intenção de fraude, do ato ilícito, daquilo que gera prejuízo ao erário, do desvio, da fraude, né? Bem como também esse ato, quando perpetrado por alguém que ou é candidato, ou é político, ou pretenda ser, em que tinha a sua inelegibilidade muitas vezes aplicada por um ato formal, né? Eu mesmo, lá nos idos do início da década, quando juiz eleitoral, eu vi um posicionamento muito assentado no TRE de Minas, como, por exemplo, da rejeição das contas, né? Em que muitas vezes ela se dava de uma forma duríssima, a meu juízo, em prejuízo da análise efetivamente do que eu falo do exaurimento dos meios disponíveis ou da condição e do momento onde aquela pessoa, às vezes uma semi-analfabeta, muitas vezes tinha aquele condão de fazer. Nós não podemos comparar o Brasil de Minas, o Brasil de São Paulo, o Brasil do Distrito Federal com o Brasil, né? A ministra Carmen Lúcia fala muito isso, o Brasil das Gerais, o Brasil das Minas, né? Quer dizer, Minas das Gerais e as Minas das Minas, ou seja, a gente tem um estado mesmo com essas diferenças íncitas na sua própria realidade, porque temos uma região muito rica em Minas e outras regiões paupérrimas, com IDH de padrão das mais pobres do Brasil e do mundo. Pois bem, nesse sentido, então, essa mudança propugnada já na lei de improbidade administrativa, ainda que não viesse à tona um novo código eleitoral, ainda que essa mudança não venha acontecer, efetivamente esse impacto acontecerá, porque a lei de improbidade retira a modalidade culposa e, mais do que isso, ela prevê de forma expressa que essa lei retroaja, por óbvio, porque toda lei que é benéfica, ela pode retroagir para atender fatos pretéritos, e porque a própria legislação fala que, inclusive para os casos já julgados, você pode pedir um novo julgamento.
Então, nós estamos diante de alguma coisa muito grande, né? Alguma coisa que nós não sabemos ainda como o judiciário vai fazer, porque, na prática, se você pensar em alterar o status quo de várias situações que já estão consolidadas, ainda que sob júdice, isso vai gerar realmente uma insegurança enorme, inclusive em face das sanções, mas é fato que é isso que a lei prevê. A lei nos diz exatamente com esses ditames. E eu tive o cuidado, até porque não é aquilo que eu vejo todos os dias, mas com certeza tanto a Ana Márcia quanto a Edilene deve saber disso reiteradas vezes, de que a jurisprudência do TSE, né, aquela atualizada, posterior, aí eu já estou falando muito antes da mudança da Lei Complementar 64 e também da Lei de Improbidade, mas especificamente no que se refere já harmonizada com a Lei da Ficha Limpa, eles, de certa forma, assentaram o que se caracterizaria a chamada irregularidade insanável, que essa, para mim, ainda existe uma subjetividade nela que não foi resolvida no plano da mudança legislativa. Então, vejam bem, para mim, o legislador teria melhor estabelecido se ele tivesse enfrentado o que é efetivamente irregularidade insanável, né? É mais ou menos como na lei, por exemplo, que a gente verifica aqui, de falar o quê? Quando veio a lei do Covid, né? A 9.000, esqueci o número dela, que ela falava em erro grave. O que é o erro grave? Enfim, tudo aquilo que a gente deixa em aberto, isso acaba gerando um foco para que você tenha interpretações muitas vezes inadequadas, muitas vezes que não sejam concetâneas com a melhor interpretação do direito. Então, nesse caso do TSE, por exemplo, antes dessa modificação, o que se entendia que era irregularidade insanável? Eu levantei. Aplicação de verbas federais repassadas ao município em desacordo com o convênio. Vejam bem, essa hipótese aqui, se ela não for dolosa, doravante ela não vai mais ser uma hipótese de inelegibilidade, caracterizada como uma irregularidade insanável. Celebração de contratos individuais de locação de automóveis a preços superfaturados, ocasionando enriquecimento ilícito próprio e de terceiros. Qual é a previsão da lei? Se você não está falando em enriquecimento ilícito e nem dano ao erário, você não vai ter mais a hipótese, via de consequência, do enquadramento no que nós podemos entender como vício insanável, como irregularidade insanável. Então, os dois primeiros aí, porque quando você fala em superfaturamento, pode ser uma mera dicção de um preço que está além daquele do mercado, mas se você for analisar a motivação, ele pode estar devidamente adequado ao caso concreto. Vamos imaginar um momento de pandemia, um momento do desaquecimento do mercado, do desabastecimento. Nós tivemos bens de consumo que tiveram superfaturado, sim. O álcool gel é um exemplo, a máscara é outro. E nem por isso foram cometidas irregularidades. E aí, qual que é o risco que a gente corre? Que daqui a anos, na análise fria de um gabinete no Tribunal de Contas, muitas vezes se enquadre, quando, na verdade, não era essa a hipótese. Uma outra hipótese que o TSE sempre julga: desvio de finalidade na aplicação de recursos de convênio com imputação de débito administrador. Bom, eu já avaliei dezenas de tomadas de conta especial por inadequação de aplicação de convênio e que não existia qualquer desvio de finalidade. Muitas vezes desconhecimento, muitas vezes problemas de ordem prática acontecidas por uma fundação que desaparece, por uma situação concreta de uma execução que não é possível. Ou seja, da forma como aqui está colocado, também pode ser uma hipótese da jurisprudência do TSE que vai ter de mudar. Então, vejam bem o tamanho desse novo universo com o qual a gente vai estar lidando. Contratação de pessoal sem a realização de concurso público e não recolhimento ou repasse a menor de verbas previdenciárias. Esse aí me parece mais complexo, porque ninguém pode alegar desconhecimento de lei, e a Constituição, desde 88, já obriga, obviamente, a realização do concurso público. Falta de repasse integral de valores relativos ao ISS e ao IRPF.
Ou seja, é preciso conhecer, no caso concreto, a casuística, para saber se essa falta de repasse ela é dolosa, ela é intencional, ou ela tem alguma motivação ou alguma circunstância, não digo que a autorize, mas que tiraria ela do bojo dessa ação dolosa. Não aplicação do percentual mínimo de receita resultante de impostos nas ações e nos serviços públicos de saúde. É outra hipótese, gente, que vai dar muito pano para a manga, a meu juízo. Você pode ter aí a ausência de condição dessa aplicação efetiva sem intenção dolosa do executor, do chefe do executivo municipal, de ludibriar essa norma. Pagamento a maior de subsídio a vereadores em descumprimento ao artigo 29, inciso 6. Quantos pagamentos de subsídio são resultantes de uma interpretação inadequada e não de uma má-fé, de um ilícito? Às vezes tem até lei. Ou seja, também é algo... Veja bem, estou pegando situações consolidadas no TSE e que já me levantaram dúvida, né? Que eu achei que vai ser interessante ouvir a opinião da Ana Márcia e da Edilene, que todos os dias lidam com isso, para ver se elas têm a mesma opinião minha. Descumprimento da lei de licitações, muito amplo. O que é descumprir a lei de licitações? Quantas mil premissas? Que é outra legislação que mudou. Nós tínhamos a 8666, agora já entrou em vigor a 14.133, com interregno aí de aplicação de uma ou de outra nos próximos 2 anos. Quanta coisa virá dessas novas legislações? E peguei, por último, pagamento indevido de horas extras, por terem a mesma natureza excepcional das diárias, também consiste irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Data máxima vênia, também acho que pode haver alguns erros aí de forma que não vão se configurar em irregularidade insanável e muito menos em ato doloso, né? Mas ainda que exista um enquadramento na irregularidade insanável pela falta de resolução do problema a nível da legislação eleitoralista, de outro lado, nós não temos mais a figura culposa. Então, ou você comprova esse dolo, e há de ser um dolo direto, ou então você efetivamente não vai poder assim enquadrar. E, via de consequência, não vai poder caracterizar como inelegível, né? Pois bem, essa foi alguns levantamentos que eu fiz, e eu quero ver, já até passei do meu tempo aqui, só mais 2 minutinhos para que eu possa, nessa primeira etapa, manifestar. Uma outra questão também que me preocupou é justamente o início da incidência dessa alegação de inelegibilidade. Porque se nós tínhamos aí uma dúvida muito assentada no que se refere à Lei Complementar 64, e inclusive uma não unanimidade de posicionamento no âmbito dos TREs e do próprio TSE sobre a aplicação ou não da detração, isto é, de você retrospectivamente voltar no tempo para considerar o tempo já vivenciado entre a aplicação da pena e o início, né, da inelegibilidade propriamente dito. Se isso não se resolveu, se isso não se resolver no novo Código Eleitoral, que me pareceu ainda um pouco confusa, quero até ouvir as professoras a respeito, a nova lei de improbidade resolveu, porque ela deixa muito claro, que você vai contar o prazo a partir do momento em que você aplica a pena, e não a partir do efetivo cumprimento. Ou seja, na prática, nós vamos ter muitas situações de prescrição intercorrente, muitas situações em que efetivamente não vai chegar a aplicar a inelegibilidade. Isso me preocupa um pouco, eu vou ser sincera, porque ninguém também quer a legislação a favor de um movimento de corrupção. O que a gente quer é maior segurança jurídica. Então, que os culpados sejam efetivamente punidos, mas não por uma falha, por um viés legislativo, mas sim pela situação na qual eles agiram e que efetivamente vai, digamos aí, afrontar os princípios consagrados no direito. Mas aí eu me pergunto, o que vai se aplicar nesse caso? Será a lei de improbidade ou será o próprio Código Eleitoral, pela norma mais especializada, aquilo que ele se aplica? É outra questão de competência e de aplicação e de sistemática que os tribunais pátrios vão ter de resolver. Foi outra coisa também que me passou e que eu fiquei preocupada.
Mas, finalmente, falar um pouquinho aí, que foi um outro tema que eu não entrei muito, mas sim, principalmente considerando aí o Observatório Cyber Leviatã, que a gente sabe está trabalhando aí com a ideia de inteligência artificial, com a ideia da tecnologia das comunicações e das coisas, né, que se já fazia parte da nossa vida pós-pandemia muito mais, né? Hoje nós somos todos seres interligados, exemplo disso é esse colóquio online, mas eu gostaria de trazer, de lembrar do Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa, né? Que hoje é um facilitador ou um foco de consulta muito importante, inclusive um instrumento muito eficaz no combate à corrupção. Então, hoje, você acaba valorizando as decisões já tomadas e, sobretudo, por meio desse sistema de informações, você efetivamente poder identificar as entidades ou as pessoas físicas que foram condenadas, Tatiana Camarão me ligando, ou as pessoas físicas que foram condenadas, e mais do que isso, controlar. Então, assim, é por meio disso que se realiza não apenas o controle tradicional e formal, mas o controle social, que é fundamental. Então, eu, enquanto cidadã, de consultar esse cadastro e de saber se efetivamente eu poderia contratar aquela pessoa, aquela entidade, se ela tem aquela condenação, se eu vou votar nela, porque ela tem lá aquela dúvida recaindo sobre ela, no nosso exercício de cidadania e no nosso exercício de gestão democrática, de transparência, né? Então, me pareceu muito interessante também essa ferramenta, enquanto um web service, nesse sentido de centralização de informações nacionais, né, de todas as condenações por ato de improbidade administrativa e também ato que implique ineligibilidade, né? Esse é no CNCI do CNJ. Então, esse também é alguma coisa muito interessante e esse web service, né? Esse serviço aí online, ele foi produzido por um grupo de trabalho enorme, né? Do qual fez parte o CNJ, o Ministério Público Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central, Controladoria Geral da União, a Receita, justamente buscando a sistematização e a reunião de informações que venham em favor desse combate à corrupção. Pois bem, essas são as minhas considerações iniciais, desculpa aí por ir um pouquinho além do tempo, mas eu quero propugnar para que a gente possa trocar mais ideias e, com isso, aprimorar aqui o nível do debate. Muito obrigada. Obrigada a você, doutora Maria Fernanda, obrigada a todas e todos que nos acompanham, que estão presentes aqui e que acompanharão pelos nossos canais na internet. O tema é candente, traz uma série de implicações, o assunto se encontra sob movimentação, sem sombra de dúvida, porque dependerá, inclusive, de interpretações que eu imagino estejam chegando aí proximamente. E, claro, essa nossa conversa, essa nossa prosa bem feita pela professora Maria Fernanda, logo depois pela doutora Ana Márcia, ela chama a nossa atenção e traz aqui, na verdade, uma amostra do quanto esse tema é importante e impactante do ambiente democrático brasileiro. Doutora Maria Fernanda fez menção a uma grande figura da minha vida que eu não poderia me esquecer, de grata memória, o meu grande professor e orientador, professor Paulo Neves de Carvalho, e na pessoa, em nome dele, em memória dele, eu cumprimento a doutora Ana Márcia dos Santos Belo, nossa querida professora, uma grande advogada eleitoralista, e não sem razão, é uma das melhores amigas da doutora Maria Fernanda Pires. A palavra é sua, querida. Boa noite a todos e a todas. É mais do que uma alegria, uma honra imensa estar aqui a convite da professora Edilene Lobo para debater com a minha querida amiga, professora Maria Fernanda Pires. A doutora Maria Fernanda Pires foi, sem dúvida nenhuma, uma das melhores juízas eleitorais que passaram pelo tribunal. E eu acho que muito, não só pela competência que ela tem, pelas qualidades que ela reúne, mas exatamente por ser da área de direito administrativo. Eu acho que esse casamento
da justiça eleitoral com o direito administrativo é essencial para compreender todas as dificuldades que o gestor passa, principalmente o gestor que se candidata à reeleição. Então, eu acho que esse tema é atualíssimo, eu acho que vai ser o grande problema, foco de problema das próximas eleições no que se refere aos registros de candidatura. Eu estive agora em Belém falando exatamente sobre esse assunto, até brinquei com meu marido, eu falei, acho que eu vou passar uma semana lá em Belém, porque esse assunto dá um tratado, não dá para falar em 20 minutos. Então, mas realmente, assim, vai ser o grande tema dos registros, eu acho, nas próximas eleições. E o judiciário, cumprimentando aí nosso querido Reginaldo Gomes, que é da Justiça Eleitoral, servidor, vai enfrentar inúmeros dramas, inúmeros questionamentos. Então, a professora Fernanda Pires trouxe aí, pincelou várias situações. Eu acho que o problema maior, eu acho que realmente vai ser a nova lei de improbidade, que ela afeta diretamente 2 dispositivos da Lei 6490 que estão ligados diretamente à improbidade administrativa, né? A linha G e a linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei 6490. Um inciso vai falar sobre a rejeição de contas, e essa rejeição de contas tem que ser de improbidade, considerado como de improbidade dolosa, os atos ali, e também a improbidade administrativa, que é aferida na ação própria perante a justiça comum. Então, um dos questionamentos principais que eu acho que vai existir, e que eu tenho muita dificuldade, ainda que não tivesse ocorrido a mudança da lei, professora Maria Fernanda, é o fato do Tribunal de Contas ter condições de apurar algum ato de improbidade administrativa. Recentemente, nós tivemos alguns temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e esses temas, se a gente for analisar os precedentes de onde se saiu a conclusão desses temas de repercussão geral, eles vão dizer que o Tribunal de Contas não tem jurisdição, eles vão dizer que o Tribunal de Contas não julga pessoas, que o Tribunal de Contas não tem como aferir dolo. E aí eu fico imaginando, assim, num procedimento imensamente restrito dentro dos tribunais de contas, em que eu não tenho como fazer uma perícia, eu não tenho como fazer uma audiência com produção de prova testemunhal, eu tenho meramente uma prova documental, e mesmo assim nem sempre eu consigo ter acesso à prova que é necessária. Eu tenho que ir na justiça comum entrar com uma cautelar para exibição de documento, de busca e apreensão de algum documento, para eu ter acesso à prova documental. Então, meu questionamento que me incomoda muito é como o Tribunal de Contas, seja do Estado, seja da União, vai fazer a apuração de um ato de improbidade dolosa. E mais, se ele não faz dos acórdãos, eu não consigo extrair, porque, de acordo com o Supremo, ele não pode nem aferir dolo, ele não pode julgar pessoas, ele só julga atos e ele não tem jurisdição, como que a Justiça Eleitoral vai extrair esse ato de improbidade, e improbidade dolosa, se aquele que foi julgado, teve as contas julgadas pelo Tribunal de Contas, ele não teve oportunidade de exercer ampla defesa e o contraditório. E aí essa questão piora quando a improbidade, o julgamento de contas, se dá pelo poder legislativo. No julgamento de contas, é o regimento interno que vai dizer, é a lei orgânica do município que vai dizer. E normalmente essa procedimentalização não existe. Aliás, muito pelo contrário. Então, se eu tenho essa dificuldade de procedimentalização de instrução perante o Tribunal de Contas, o que dirá perante o Poder Legislativo? Então, eu fico pensando se não seria o caso da legislação, né, numa mudança da legislação, se estabelecer pelo menos um procedimento mínimo, tanto nos tribunais de contas como no Poder Legislativo. Aquele que tem as suas contas julgadas, ele tem oportunidade do contraditório amplo, de exercer a ampla defesa da forma mais ampla efetivamente. Então, esse é um problema que me causa, ainda que não tivesse a modificação da lei, eu já tenho essa angústia dentro de mim. E um outro fato, uma outra questão,
é realmente quando é julgado pelo judiciário. A professora Maria Fernanda bem disse, a Lei 14.230, ela já tem a incidência já para os processos em curso, inclusive poder se questionar processos que já foram julgados. E aí o judiciário agora vai receber julgamentos de segunda instância com base no artigo 11, com violação a princípios, ou até em algum dos incisos, problema da licitação, que hoje não basta violar a lei de licitação, eu tenho que ter um prejuízo efetivo, eu tenho que ter a prova desse prejuízo efetivo. E o dolo, então, ele não é mais um qualificador da improbidade, ele é elemento do tipo. Ele é elemento do tipo. Então, eu tenho que ter esse dolo e não mais o dolo eventual, não mais o dano genérico, eu tenho que ter o dolo específico e o dano específico. Então, como que a Justiça Eleitoral vai dar conta de fazer essa análise? Eu realmente não sei. Eu acho que ela vai ser chamada, vai ter que se preparar, vai ter que realmente fazer uma análise sistemática de toda essa legislação, sem falar aí numa outra legislação, num outro diploma que eu gosto muito, e professora Maria Fernanda, nós já até encontramos em Tiradentes, ela fazendo encontros para discutir a LINDB. A LINDB tem um efeito direto na ação de improbidade, né? Um erro grosseiro tem que estar caracterizado, o dolo tem que estar caracterizado. E aí eu fico me perguntando, não sei se a professora Maria Fernanda concorda, se esse rol de diplomas legais recentes não vem num tipo de backlash, que é uma reação ao judiciário. Porque eu costumo dizer, o candidato, ele só não pode ser analfabeto quando ele concorre. Basta ele ser semi-alfabetizado. Ele toma posse, ele tem que ser mestre, doutor, ele tem que ser masterclass de gestão pública. E aí é um problema, porque ele é um gestor político, ele foi eleito como gestor político. Na maioria imensa dos municípios brasileiros, ele é o ordenador de despesa. E não porque ele quer, mas porque a estrutura política demanda que ele seja o ordenador. E aí ele vem, se ampara em pareceres técnicos, em atos de servidores concursados, efetivos, que passaram por uma prova técnica, mas amanhã quem responde perante o Tribunal de Contas, quem responde uma ação de improbidade é apenas ele como gestor. Então, isso tem causado, e já estou terminando porque a minha fala é breve, mas é só para provocar mesmo, a professora Maria Fernanda, a professora Edilene, provocar o debate, é o que a gente tem visto aí, é o apagão das canetas, né? É o direito administrativo do medo. O administrador não quer mais decidir. Ele tem medo de decidir, porque ele fica inelegível, porque ele compromete o patrimônio, porque ele tem suspensão de direitos políticos, ele tem multas, ele fica proibido de contratar com o poder público. Então, hoje eu vi o professor Marcelo Weick falando num evento lá em Pernambuco, ele disse, olha, eu já fui procurador-geral de Estado, eu já fui procurador-geral da Assembleia, eu já fui secretário. Podem me dar um pote de ouro que eu não volto a exercer nenhum desses cargos. É um medo tremendo de errar, porque o gestor não pode errar. O juiz pode errar, o promotor pode errar, o particular pode errar, mas o gestor não tem esse direito. Então, eu acho que essa legislação toda que veio como um backlash. Veio assim, olha, o gestor tem que poder errar. E se não for um erro grosseiro, se não for um erro de má fé, ele pode errar, ainda que ele pague com uma multa pedagógica, ainda que se causar algum prejuízo, ele tenha algum ressarcimento. Mas não necessariamente é uma improbidade qualificada. É um dolo, né? Então, eu acho que essa mudança, a Justiça Eleitoral vai ter que rever sua jurisprudência. Eu acho que nenhuma dessas hipóteses que a professora Maria Fernanda vão permanecer da mesma forma. Eu acho que elas vão ter que sofrer uma releitura da Justiça Eleitoral, como estão sofrendo, eu acho, pelo Tribunal de Contas. A gente tem visto o Tribunal de Contas mais consciente, mais ponderado na análise
do julgamento das contas. Então, eu acho que nós temos aí um rol de problemas a serem enfrentados com prescrição de Tribunal de Contas, prescrição intercorrente, falta de dolo, decisões já proferidas com base em dispositivos já revogados ou alterados. Então, assim, essa é a minha provocação, assim. Eu trouxe só problema, né, Edilene? Eu não trouxe nenhuma solução e estou devolvendo todos os problemas para a professora Maria Fernanda. Mas é isso mesmo, Ana. Muito obrigada. E a ideia é provocar. Eu brinco sempre, e isso motiva a minha vida, que, lembrando chacrinha, né? Eu não vim explicar, eu vim confundir. Então, eu vim trazer inquietudes. Boa. Ana fala do backlash, eu acho muito oportuno, e eu acrescento, eu coloco mais uma pimentinha nessa conversa para dizer que essa reação legislativa, ela vem também colocar em cena aquilo que eu digo que é o papel do preguiçoso. A concepção punitivista, além de ser antidemocrática, é preguiçosa, porque pune-se e ponto, não se cogita, não se interpreta, não se lança mão da ciência, da hermenêutica, para extrair sentidos jurídicos, não é mesmo? Então, essa legislação também vem nessa direção, me parece muito bem. Não tenham dúvida, colegas, doutora Maria Fernanda, doutora Ana Márcia, convidadas, convidados, não tenham dúvida que, ao lado do impacto das novas tecnologias nas eleições de 2022, nós vamos assistir e vamos participar, evidentemente, o impacto forte dessas novidades legislativas nas eleições que se aproximam. E por que o tema é importante também? Porque o Brasil tem um formato de exclusão das pessoas da participação política com esse rol gigantesco de inelegibilidades. Quem se interessar um pouco mais pelo tema, busquem examinar a Lei Complementar número 64 de 1990, a Lei das Inelegibilidades, com as alterações que a Lei da Ficha Limpa lhe fez. E, a partir daí, vocês poderão observar o que nós estamos tratando. Há sistemas muito mais avançados de democracia consolidada que não têm essa imensa lista de inelegibilidades, como se fosse uma corrida de obstáculos para impedir que as pessoas se lançassem à disputa política. O tema é maravilhoso. Obrigada, minhas amigas, colegas, professora Ana Márcia, professora Maria Fernanda. Querida Maria Fernanda, para suas considerações, fique à vontade. Nossa, me passou tanta coisa aqui pela cabeça, adorei as provocações da Ana Márcia. Estou de plano aqui pensando numa situação concreta, Ana, Edilene, que seria a seguinte: vamos imaginar lá, o candidato vai tentar registrar a sua candidatura, não consegue justamente porque ele tem um impedimento com a inelegibilidade. Aí ele vai dizer, epa, eu vou entrar na justiça, vou pedir um efeito suspensivo, porque, afinal de contas, eu tenho direito de ter revista a minha punição, já que a minha hipótese não enquadra na improbidade. O judiciário não vai julgar a tempo e ele, então, vai ter direito, não sei como que vai ser a interpretação jurisprudencial, de se registrar a despeito disso, porque, afinal de contas, a legislação assim o prevê. Só de plano, estou colocando uma pequena dificuldade prática, porque isso vai trazer, sim, uma série de ações, se não os próprios advogados já não estão pensando desde já em tentarem a revisão daqueles atos que hoje são considerados, que hoje levam os seus precursores a uma condenação por inelegibilidade, né? E, efetivamente, a partir disso, ter uma nova interpretação. Ana, eu concordo plenamente com o backlash. O que eu acho, gente, é que a realidade nossa é muito interessante, porque nós somos um país esquizofrênico. Eu falo muito isso, assim, porque nós nunca falamos tanto em matéria de administração pública em concerto, em consenso, em dialógica, e nós nunca tivemos legislações e sanções tão punitivas. O Brasil é o país das leis, né? As leis vêm e sobrevêm sempre, né, à luz de acontecimentos casuísticos e que levam, então, ao endurecimento da lei, e é um contrassenso enorme. E eu acho que, diante disso, e aí é muito interessante, porque o projeto de lei da LINDB, todos vocês, não sei se todos sabem, mas uma boa parte aqui sabe,
foi justamente do senador Antônio Augusto Anastasia. E o senador, ele sempre falava o seguinte, que toda a teoria que ele aprendeu de administração pública com o professor Paulo Neves, no exercício dele, ele passou a sofrer quando ele foi para o executivo, quando ele foi para o governo. Porque aí, gente, o legislativo é muito importante, o judiciário tanto quanto, mas é no executivo que as coisas acontecem. É no executivo, só quem sabe a dor e a delícia de ser o que é quem é, sobretudo, prefeito municipal, né? Porque governador tem uma estrutura maior, presidente nem o fale, mas prefeito, como diz a Ana Márcia, onde às vezes ele chuta o pênalti e corre para defender, né? Efetivamente, ele falou que tudo que ele imaginava, tudo que ele idealizava, quando você chega para executar, você vê as dificuldades. Então, o gestor, foi o que eu disse, isso que não sirva como incentivo à corrupção. Vamos separar o joio do trigo. Mas sirva como um país que, infelizmente, falta educação, falta conhecimento, falta, sobretudo, apoio. Eu falo muito com o Ministério Público, se ele deixasse de ser punitivista e fosse um educador, fosse um orientador, nesse Brasil de dimensões continentais, talvez os resultados fossem muito mais palpáveis. Nesse sentido, a reação vinda na LINDB é justamente para que a gente pare de ter as pessoas fugindo de serem gestores. Quem é o gestor, gente, que hoje é um secretário, é um adjunto, é um prefeito que não saia ao final da sua gestão com 4, 5 processos de improbidade administrativa, para além de tomadas de conta especial, para além de questionamento, e mais, gente, com decretação de indisponibilidade de todos os seus bens. A decretação de indisponibilidade, até hoje, vamos ver se vai mudar, ela era simplesmente uma consequência do pedido. Não havia individualização de conduta. Você colocava todo mundo no mesmo saco. O Ministério Público nem se dava ao trabalho de falar fulano fez isso, fulano fez aquilo, vou enquadrar no tipo do dolo. Não, gente. Estava virando um absurdo, uma panaceia. Em prol de quê? Como consequência de um país que vem endurecendo, em face da Operação Lava Jato. Que ela seja bem-vinda, que ela puna quem realmente é culpado, mas vamos separar o joio do trigo. O administrador que desconhece a norma, ele não pode ser taxado da mesma forma que o administrador desonesto. Rui Barbosa, vamos tratar os desiguais na medida que se desigualam. Você não pode achar que o prefeito de uma cidade do interior do Amazonas vai ter o mesmo conhecimento que tem um presidente da República. Se bem que às vezes pode ter, né? Mas, enfim, isso é uma outra história. Enfim, então são situações em que, efetivamente, a LINDB veio com uma reação para dizer, calma, calma, não vamos colocar todo mundo no mesmo saco e achar que todo mundo tem que ser punido. E punido, segundo o alvedrinho do MP, e com receio da magistratura de ir contra isso. Gente, eu já tive despachos de recebimentos de ações de improbidade da seguinte forma: na dúvida, recebo a ação de improbidade administrativa. Como se ser réu numa ação de improbidade já não fosse uma situação absolutamente sofrida para quem é sério. Então, eu concordo também que veio uma reação em cadeia, mas uma reação em cadeia também, não apenas pelo apagão das canetas, não apenas por essa locução que se construiu do direito administrativo do medo. Quem quiser conhecer mais, tem um livro de um colega, um amigo meu pessoal, de Santa Catarina, que é ótimo, que é o Rodrigo Valgas, que chama justamente Direito Administrativo do Medo. Ele tem ido no Brasil inteiro falar a respeito. Quer dizer, que é esse medo, e nós nunca, na história do Brasil, precisamos tanto, gente, de um administrador público criativo, de um administrador público ousado, um administrador público que proponha. Ninguém tem coragem. Hoje, quantas e quantas vezes, a Ana Márcia também advoga na mesma área que eu, ela deve saber que eu procuro um secretário, que eu procuro um prefeito para resolver um problema. Doutora, entra na justiça. Porque o juiz definindo vai ser melhor para nós. Deixa de ter o poder de resolver ali, muitas vezes, de uma forma mais econômica, muitas vezes de uma forma mais palatável, uma obra que está parada, um problema que vai gerar um prejuízo, mas tem medo. E tem razão de ter medo, eu no lugar dele também teria. Então, esse país das contradições, ele tem feito gerar a sobrevida dessas normas, e eu quero ver mesmo na prática como que nós vamos harmonizar a lei da ficha limpa, a nova
de que são na Lei Complementar 64, a Lei de Improbidade e a própria LINDB, harmonizar de uma forma minimamente sistemática e adequada. E uma outra questão que a professora Edilene falou, e que eu também acho muito importante, é que nós não podemos deixar de enxergar a questão no âmbito da legislação eleitoralista e, sobretudo, das inelegibilidades, em dizer que a inelegibilidade há de ser uma exceção, porque o princípio democrático é pela participação do maior número de pessoas que sejam hábeis. Então, o afastamento de pessoas por inelegibilidades que efetivamente não se enquadram, a gente precisa de uma maturidade do cidadão, mas que o próprio cidadão exerça esse controle sobre as pessoas em quem ele vai votar. Eu acho que a gente aprende com os nossos erros. Então, efetivamente, nós não podemos achar que substituir o crivo e a consciência do cidadão brasileiro, do eleitor, pelo crivo do judiciário, pelo crivo do Tribunal de Contas, pelo crivo do Legislativo. Então, é isso, novamente, subjugar o cidadão a uma incapacidade total, como se ele não soubesse quem escolher. Ainda que erre, ainda que nós penemos pelas nossas escolhas mal feitas, é uma questão que o tempo vai nos ensinar. Mas, efetivamente, eu concordo plenamente, a decretação da inelegibilidade ela tem de ser uma exceção. A regra é deixar a participação democrática de todos aqueles que atendem os requisitos mínimos que a Constituição exige e que queiram ser candidatos e que queiram contribuir. E a seleção vai ser feita naturalmente pela capacidade dele de mostrar um bom projeto e do cidadão de ter maturidade de escolher. Então, esse também é um outro ponto que eu queria colocar. E, Ana Márcia, você chamou atenção para alguma coisa que eu confesso, eu não tinha pensado, e que eu fiquei muito preocupada. Como que vai se dar efetivamente essa análise? Se a gente tem um Ministério Público qualificado, que era, então, um dos únicos legitimados a entrar com a ação de improbidade, e que quantas vezes erravam, né? Nós temos praticamente 70 no último cadastro que foi feito pelo CNJ, 70% das ações de improbidade em que efetivamente elas não, no final elas são julgadas improcedentes, ou seja, excessos mesmo cometidos pelo Ministério Público, sobretudo local, às vezes um promotor mais jovem, menos experiente, se sentindo, né, com a autonomia e o poder que é próprio, né, e os arroubos da juventude. Ou seja, se nem o Ministério Público, como legitimado e preparado para esse exercício, não faz com devido cuidado, como que vai ser essa análise? E, sobretudo, sem o exercício da ampla defesa, do contraditório, a garantia do devido processo legal. Isso eu não tinha pensado, me preocupou demais. Até porque o legislativo, por tradição, o exercício que ele faz é político. E isso não nos preocupa, um exemplo disso é o próprio impeachment, isso não nos preocupa tanto, porque assim o é. E nós temos o judiciário para, digamos assim, assentar uma análise mais técnica, né? A análise do Tribunal de Contas ela é numérica, ela é contábil. O Tribunal de Contas se apega à forma porque ele não sai daquela análise para entrar efetivamente no mérito, é porque ele não está qualificado para isso, ele é muito bom tecnicamente em números. Então, isso que você falou, eu te confesso que me preocupou e, efetivamente, eu também não tenho uma resposta. Não tenho. Poderia fazer um brainstorm, lançar aqui algumas ideias, mas é uma situação muito grave. O que eu pensei e que eu acho que vai acontecer é que vai tudo desbordar no judiciário, pedindo a nulidade daquele enquadramento, a nulidade daquela decisão, via de consequência da inelegibilidade que ele criou ou do enquadramento. Ou seja, nós, ao invés de criarmos um instrumento que vai solucionar e mitigar os problemas, talvez a gente esteja criando outros maiores. Mas também aí é um lançamento de ideias, apenas umas rápidas considerações aí a título da gente suscitar mais debate ainda, né? Gostei. Obrigada, gente. Que bom! Professora Maria Fernanda, obrigadíssima pela sua contribuição. Na verdade, notem como é que os temas se interligam. Nós estamos falando também de um modelo adequado de processo, acorde com a Constituição, no âmbito dos tribunais de contas. Quando o tema envolve controle de contas, controle externo de contas, nós precisamos falar, sim, urge, embora lá o juízo seja político, onde
há juízos políticos que envolvem censura, tem que ter o devido processo legal, nós também estamos falando de um devido processo legal constitucional no âmbito do legislativo. Passa da hora de se colocar esses temas com franqueza sobre a mesa. E eu acho que essa legislação, embora não pareça ser o objetivo dela, vai também oportunizar esses debates, e nós que militamos nesse campo sabemos exatamente a falta que faz o devido processo legal, por exemplo, numa corte de contas. Portanto, o tema é de uma riqueza maravilhosa e eu tenho certeza que nós teremos que nos ver de novo, seja por aqui, seja em outros ambientes, para voltarmos a falar desse assunto. Doutora Ana Márcia, a palavra é sua para suas considerações. Olha, é um prazer enorme participar de eventos assim. Saio assim com mais dúvidas do que eu entrei, discussões assim brilhantes, né? Professora Maria Fernanda, professora Edilene. Eu acho que isso nós temos que levar esse assunto, essa discussão para frente. Eu acho que inelegibilidade já dá pano para manga, envolve, e a improbidade também. Então, a inelegibilidade que envolve improbidade, eu acho que o negócio fica pior. O casamento faz o negócio ficar pior. Eu comungo das preocupações da professora Maria Fernanda. Eu acho que o judiciário eleitoral vai ter muita dificuldade de analisar. A justiça comum ela vai sofrer um derrame de ações cautelares, rescisórias, pedidos de tutela. Eu mesma já entrei com milhares de petições pedindo a prescrição intercorrente, e aí nós vamos ter que entrar naquela discussão do direito sancionatório, né? Assim, se nós vamos poder retroagir essa lei mais benéfica, se está só restrita ao direito penal, ou se realmente o STJ e o Supremo vão fazer valer as suas decisões que já foram dadas até hoje, no sentido de que o direito sancionatório ele retroage sim, ele aplica sim as situações passadas, se for mais benéfica para o réu. Então, assim, são muitas situações que envolvem, não dá só para analisar o acórdão simplesmente do Tribunal de Contas, da Justiça Comum ou o decreto que vem do Poder Legislativo para saber se o candidato é ou não inelegível no que se refere à rejeição de contas por improbidade ou à própria condenação por improbidade. O tema é riquíssimo e eu costumo dizer assim, o juiz, a gente brinca na época de faculdade, né, que a gente aprende que o Supremo é o último a errar. E é do ser humano, errar é do ser humano. Então, o juiz dá uma sentença, a parte recorre, o tribunal pode mudar, pode alterar, o Supremo pode reformar totalmente. Nós ainda temos uma ação rescisória para mostrar que o juiz de primeira instância errou, mas o gestor não pode errar. O gestor não pode errar. Ele é julgado por todos os atos como se ímprobos fossem. Né? Não se dá o direito de convalidar, não se dá o direito de anular. Ele é punido, tudo serve para fins de acolher a improbidade, como a própria professora Maria Fernanda disse. Então, o assunto é riquíssimo. Eu acho que assim, nós vamos ter muito assunto, muito tema para discutir, seja a partir da LINDB, seja a partir da nova lei de licitação, seja da alteração agora, né, que é quase que uma nova lei de improbidade administrativa. Nós temos o projeto de lei do Código Eleitoral, o projeto Margarete, né, a nossa querida Margarete, deputada Margarete. E o código está no Senado, eu acho que é uma grande oportunidade do Senado trazer algumas dessas discussões, seja a irregularidade insanável, que eu acho que é importante, seja efetivamente a detração, que eu acho que a detração é algo que é justo, não é? Nós temos determinados candidatos que sofrem uma condenação por improbidade administrativa, eles chegam a ficar quase 24 anos inelegíveis. É muito mais se ele tivesse cometido um crime, né? Eu fico 8 anos ali entre o julgamento de segunda instância e o STJ e o Supremo, que não é difícil de acontecer até o trânsito. Depois do trânsito, eu cumpro a pena, que pode ser de 8 anos, e depois do cumprimento da pena, eu ainda tenho inelegibilidade de 8 anos, 24 anos de inelegibilidade. Não faz o menor sentido. A desproporcionalidade é evidente, a inconstitucionalidade é clara, no meu ponto de vista. Então, assim,
temos que sentar e discutir, temos que enfrentar esses problemas de frente, com serenidade, com razoabilidade, com muita ponderação, levando em conta que a inelegibilidade tem que ser efetivamente a exceção, não a regra, que é o que a gente tem visto nos dias de hoje. Então, assim, foi um prazer imenso participar desse evento, participar dessa discussão. O tema realmente é palpitante, vai dar muito pano para a manga nas próximas eleições, e nós precisamos disso aqui, de ambientes acadêmicos, de debater mesmo tecnicamente, de uma forma respeitosa, de uma forma técnica, para que a gente consiga subsidiar até a própria justiça, né? Por meio da doutrina, por meio de artigos técnicos, subsidiar os tribunais para que eles possam efetivamente enfrentar o tema e trazer a melhor solução. Então, foi um prazer, agradeço muito. Parabéns para a professora Maria Fernanda pela palestra. Professora Edilene, obrigada pelo convite, parabéns pelas intervenções, pelo evento, foi um prazer enorme. Obrigada. Gente, que pena, né? Chegamos ao final. Eu sou Edilene Lobo, sou professora do programa de pós-graduação da Universidade de Itaúna, mestrado e doutorado, e essa instituição, assim como as parceiras, a Unicinos, a Escola Judicial do TJ, a FDV, a Unopar, a Rede de Pesquisa, a Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, juntamente com todas e todos, aqui temos alunos, estudantes, colegas professores, amigos e amigas. A ocorrência desse evento é muito importante, eu espero que a gente possa fazer mais colóquios como esse. Esse é o penúltimo encontro. Nós começamos com a ministra Luciana Lócio, depois veio a ministra Carmen Lúcia, depois nós tivemos a juíza Patrícia Henriques, depois vieram as duas desembargadoras, Alice Bichel e Elaine Harzei Macedo. Hoje, doutora Maria Fernanda, doutora Ana Márcia, tratando dessa temática. Próximo evento, sexta-feira, o último do Colóquio Nacional, tem como convidada a magistrada mexicana Irina Cervantes Bravo, ela que é presidenta do Tribunal Eleitoral de Nayarit, no México, ela que falará sobre violência política de gênero entre os dois países, Brasil e México. Ela falando do México, professora Jânia Saldanha, da Unicinos, falando do Brasil. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, nos acompanhe pelas redes sociais, participe, debata, faça com que a política seja esse espaço em que se possa dialogar sobre temas candentes, faça com que o direito se volte para debater temas de importância e grandeza, como esse que as duas professoras trouxeram. Enfim, participe. Muitíssimo obrigada e nós nos vemos numa outra oportunidade. Boa noite. Até!